A humanidade já enfrentou diversas epidemias, que na maioria das vezes, por más condições sanitárias e desconhecimento da origem e do agente das doenças infecciosas, dizimaram populações e mudaram o curso da história. Somos atacados por micro-organismos desde o início. Carregamos vestígios de infecções do passado. Nosso DNA é constituído por cerca de 8% dos genes encontrados em retrovírus, um grupo de vírus que tem como membro o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, como explica o infectologista Stefan Cunha, autor do livro A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Muitas epidemias foram nomeadas de forma genérica, como peste, que vem do latim e significa doença, mesmo não sendo causadas pelo agente da peste bubônica. E muitas delas possivelmente fossem epidemias de varíola, tifo exantemático, cólera, malária ou febre amarela. O primeiro registro de peste bubônica possivelmente está na Bíblia, na passagem que uma praga acomete os filisteus. Vale ressaltar aqui que o termo hemorroidas teria sido um erro de tradução. Na escrita original em hebraico, a palavra epholim tem o sentido de inchação, tumor e pode estar se referindo aos bubões característicos da peste. De acordo com estudos mais recentes, a peste justiniana do século VI, em 542 d.C., que ocorreu no Império Bizantino, recebeu esse nome por causa do imperador Justiniano, também foi uma epidemia causada pelo bacilo da peste. Ao chegar à capital do Império Bizantino, em Constantinopla, chegou a causar mais de 10.000 mortes por dia. A peste bubônica ou peste negra foi uma das maiores e piores epidemias registradas na história. Durante o século XIV, ela teve início na Ásia, dizimando cerca de 24 milhões de pessoas antes de chegar à Europa. Em 1348, ela chega à Europa, por via terrestre, mas principalmente através do comércio marítimo que chegava nos portos de Veneza e Gênova, na atual Itália, e em Marseille, na França. A peste é causada pelo bacilo Yersinia pestis, uma bactéria transmitida pelas pulgas e piolhos de animais, especialmente os ratos. Durante a Idade Média, a Europa era um lixão a céu aberto, e a higiene das pessoas também não era das melhores, o que facilitou a transmissão da doença. A doença apresentava 3 estágios: a peste bubônica, que afetava o sistema linfático e era a primeira forma de infecção, e também deu nome à doença por causa das bolhas escuras na pele, chamadas de bubões. A septicêmica, que afetava o sistema circulatório, e a peste pneumônica, que afetava o sistema respiratório e era a única forma infectante de pessoa para pessoa. O número de mortes representou 1/3 da população da época. A Europa só voltou a ter os números de antes da peste durante o século XVI. Em plena Idade Média do século XIV, no Ocidente, a Igreja era a instituição máxima, e a ciência e a medicina mal engatinhavam. Logo, a população que sofria com a peste começou a buscar origens e causas para a doença. Muitos atribuíam a peste a um castigo divino, enquanto outros culpavam os estrangeiros, principalmente os judeus. Milhares de judeus foram mortos por multidões enfurecidas durante a eclosão da peste. Como vimos, a peste não foi um evento exclusivo do século XIV. A epidemia era recorrente e ocorria de tempos em tempos, mas em menores proporções, do que aconteceu na metade de 1300. As roupas que normalmente são relacionadas à peste, com o couro preto e a máscara com olhos de vidro e o bico, são do século XVII, 300 anos depois da pandemia. Elas eram usadas por funcionários do governo para ajudar as pessoas doentes, mas também para contabilizar os mortos. A peste praticamente desapareceu por volta do século XIX, quando os sistemas de esgoto, recolhimento do lixo e mesmo hábitos de higiene começaram a ser implementados pela população. A peste negra causou um grande impacto social e cultural.
Durante o período da peste, Giovanni Boccaccio escreveu a obra Decameron, entre 1348 e 1353, enquanto se isolava para se proteger da peste. O livro, que é organizado em 100 contos, e narra a história de um grupo de 7 mulheres e 3 homens, abrigados em uma vila isolada de Florença para fugir da peste que assolava o continente. A obra ainda se tornou um registro rico em detalhes sobre a peste e o caos que ela instalou nas cidades. Nos séculos seguintes, a morte se tornou um tema recorrente em artes como a pintura, a música e a literatura. A partir desse evento, mesmo com epidemias pontuais da peste e outras doenças que surgiam, o mundo só voltou a enfrentar algo parecido no século XX, apesar de contextos bem diferentes. Dessa vez, o vilão era um vírus. Mas essa história é bem mais antiga do que se imagina. A domesticação dos animais, há cerca de 10 mil anos, trouxe micro-organismos para o homem que, através de adaptações e mutações, foram responsáveis por muitas de nossas epidemias, das quais algumas permanecem até hoje. A população humana, cada vez maior, começou a cercar, controlar e selecionar os animais, como galinhas e porcos, para o próprio consumo. Mas o que não se sabia é que esses animais eram suscetíveis a um determinado vírus. E a partir do momento em que começamos a aglomerar esses animais em espaços cada vez menores, criamos as condições ideais para que o vírus pudesse saltar de um animal para o outro. Estamos falando do vírus influenza tipo A. Diferente das bactérias, todo vírus existente na natureza precisa de outro ser vivo para se reproduzir. Ele só possui seu material genético, seja RNA ou DNA, e utiliza um maquinário da célula hospedeira para copiar o próprio material genético e produzir novos vírus. No caso dos vírus constituídos por RNA, como é o caso do influenza, mutações são mais propensas, o que torna o vírus mais suscetível a saltar do animal galinha ou porco para o humano e ter a capacidade de nos infectar. O vírus da influenza possui diversos tipos, e cada qual pode infectar uma espécie de animal. Isso acontece por causa da hemaglutinina e neuraminidase, moléculas presentes na superfície do vírus. São conhecidos 16 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase. Por isso, escutamos notícias sobre o vírus H5N1, por exemplo. E foi em 1918 que um desses tipos causou uma das maiores pandemias depois da peste negra. A gripe espanhola foi uma pandemia causada por uma mutação do vírus influenza H1N1, que se espalhou pelo planeta durante a Primeira Guerra Mundial. A epidemia pode ser dividida em 3 ondas. Na primeira, afetava principalmente as pessoas imunologicamente deprimidas, e a mortalidade era semelhante à de uma gripe sazonal. Mas a segunda onda, o vírus sofreu mutações graças ao avanço dos soldados na guerra e passou a ser letal para adultos jovens e saudáveis. A doença causava a chamada tempestade de citocina. A terceira onda tinha taxas de mortalidade tão altas quanto a segunda, mas com o fim da guerra, em novembro de 1918, foram eliminadas as condições que permitiriam o vírus se espalhar de forma tão rápida. Apesar do nome, a gripe não surgiu na Espanha. A hipótese mais aceita é que a doença surgiu no estado do Kansas, Estados Unidos. Lá haviam vários acampamentos militares, onde os soldados se preparavam para a guerra. Na Europa, a guerra era o cenário ideal para a disseminação em grande escala do vírus. Nas trincheiras, os soldados ficavam basicamente amontoados em um buraco sem nenhum tipo de saneamento ou hábitos de higiene, muitas vezes desnutridos, exaustos e dividiam um espaço já limitado com os corpos de colegas atingidos. Não demorou para enfermarias ficarem lotadas de casos da nova doença, mas por causa da guerra, nenhuma nação iria admitir e muito menos divulgar o alto número de doentes. Como a Espanha era neutra no conflito,
Foi ela o primeiro país a divulgar o grande número de infectados, já que países como Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos minimizaram seus casos e as mortes. Assim, surgiu uma falsa impressão que principalmente a Espanha estava sendo atingida. Logo, a gripe começou a se espalhar para fora dos campos de batalha. Com o final da guerra, os soldados voltavam para suas casas, levando também o vírus da gripe. Estima-se que a gripe matou entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo, e que até 1/4 do planeta tenha sido infectado pela gripe. Só no Brasil foi algo em torno de 300 mil mortos, incluindo o presidente recém-eleito Rodrigues Alves, que faleceu no início de 1919. A gripe chegou no Brasil através do navio Demerara, vindo da Europa em agosto de 1918. O Brasil adotou algumas medidas para tentar conter a pandemia, que consistia basicamente em controlar a entrada de pessoas que desembarcavam nos portos vindos de destinos nacionais ou internacionais, suspender as aulas, missas e cultos religiosos, fechar teatros e parques, e foi recomendado à população que evitassem aglomerações e mantivessem hábitos de higiene, especialmente na região de nariz e garganta. Essas eram as melhores chances da população na luta contra a influenza, uma vez que eles sequer sabiam o que os atacava. Ainda não existiam microscópios capazes de ver algo menor que as bactérias, e o influenza só foi identificado na década de 1930. Diferente da peste negra, a gripe espanhola não provocou grandes impactos sociais e culturais. Ela foi vista como uma consequência da guerra. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causada pelo influenza H1N1. Nas décadas seguintes, o influenza H1N1 sofreu diversas mutações e causou epidemias em menor escala do que foi visto em 1918. A gripe asiática em 1957, a gripe de Hong Kong em 1968 e a gripe russa em 1977. E em 2009, uma outra mutação do vírus ocorreu no México e se espalhou pelo mundo, causando a segunda pandemia de H1N1 em menos de um século, a gripe A, ou gripe suína como ficou conhecida. Os vírus mutam o tempo todo e se torna impossível saber quando a próxima mutação causará uma nova epidemia. E foi o que aconteceu em dezembro de 2019, quando uma nova mutação ocorreu em um coronavírus, que passou de animais para humanos no mercado de animais silvestres em Wuhan, na China, e em poucos meses se espalhou pelo mundo. Em março de 2020, a OMS declarou o coronavírus uma pandemia. Como vimos, infecções por micro-organismos sempre fizeram e continuarão fazendo parte da história da humanidade. É impossível prever uma pandemia como agora, e uma epidemia nunca será igual às anteriores, afinal o agente infeccioso é diferente e a sociedade também. Mas é importante olhar para o passado e aprender com os erros e acertos de cada época. Aprender com o passado para enfrentar o presente e se precaver para o futuro. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E continue acompanhando nossos conteúdos.